Olá, turma. Continuamos nossos estudos sobre as tutelas provisórias. Na aula de hoje nós vamos ver as tutelas cautelares nominadas, as medidas cautelares nominadas. Essas medidas cautelares nominadas, elas têm os mesmos requisitos da tutela antecipada. E essas medidas cautelares nominadas, por muitas vezes, foi questionado pelos doutrinadores se elas não teriam sido extintas ou se elas não existiriam mais com o CPC de 2015, tendo em vista que no CPC de 73 havia um livro específico para essas medidas cautelares nominadas. Contudo, a gente já viu em outras aulas, esse artigo que trata sobre essas medidas cautelares nominadas se encontra no CPC, que é o artigo 301, que vai trazer um rol exemplificativo sobre essas medidas cautelares. Nós já vimos também em aulas anteriores que essas medidas cautelares, elas são só exemplificativas, tendo em vista que o juiz, ele pode, verificando ali o caso, analisando o caso, determinar outras medidas que ele achar necessárias para a implementação daquele direito que está sendo pleiteado. A tutela antecipada e a tutela cautelar têm os mesmos requisitos. Nós já vimos isso anteriormente, que é o perigo do dano na demora do processo e o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, ou seja, que há uma probabilidade daquele direito que está sendo pleiteado ali pelo autor. É possível que existam, apesar deles terem os mesmos requisitos, as tutelas antecipadas e as medidas cautelares nominadas, é possível que existam tutelas cautelares específicas para a proteção de direitos especificamente considerados. E eles estão lá previstos no rol exemplificativo do artigo 301. Dentre esse rol exemplificativo, consta tanto o sequestro, o arresto. Vamos ver comigo o artigo 301 para que a gente tenha a literal ciência sobre o texto desse dispositivo. O artigo 301 ele vai dizer o seguinte, artigo 301 do CPC: a tutela de urgência de natureza cautelar, pode ser efetivada, ela vai ser efetivada, essa tutela que está sendo ali pleiteada pelo autor, das seguintes maneiras: mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. O arresto, há uma grande confusão que as pessoas que trabalham com direito, não me vem aqui a palavra à minha mente agora, os operadores do direito, fazem uma grande confusão aí entre arresto e sequestro. E antes de preparar essa aula para vocês, eu dei uma observada, os pontos principais de diferença entre o arresto e o sequestro, para que vocês possam pontuar e quando forem questionados sobre isso, em uma eventual prova ou mesmo na atuação de vocês vão saber identificar qual é o ponto principal de diferenciação entre esses dois instrumentos. O arresto, ele é utilizado para garantir uma futura execução por quantia certa. O arresto, ele é utilizado para garantir uma futura execução por quantia certa. No arresto pode haver bloqueio de bens, só que sempre quando se tratar de arresto é porque não são bens determinados, ou seja, são bens indeterminados. Eu não digo para o juiz qual é o bem que eu quero que seja ali, que sofra o arresto ou que sofra o sequestro. Nesse caso, se o bem for indeterminado, a medida a ser pleiteada é um arresto. Então,
No arresto, são bens indeterminados, passíveis de penhora. Obviamente que deve ser passível de penhora. Bens indeterminados podem ser bloqueados, podem ser, apreendidos, e são bens indeterminados. Então, no arresto, grifem isso. O arresto ocorre para garantir a garantia de uma futura execução por quantia certa. Futura execução por quantia certa, e aí eu peço a apreensão ou bloqueio de bens indeterminados. Então, eu digo, não, juiz, para que me seja garantido no futuro, tendo em vista a minha probabilidade do direito e o perigo da demora nesse processo, o perigo in mora e o fumus boniuris, o perigo da demora e a probabilidade do direito do autor, a probabilidade do meu direito, apresentadas essas informações, eu quero que me seja resguardado de forma cautelar, só que eu vou nominar para o juiz, por isso que é uma medida cautelar nominada, que é especificamente para caso em específico. Então, nomino para o juiz, eu quero que você faça o arresto dos bens, de determinados bens do réu, para resguardar o meu direito, que futuramente será, provavelmente, por conta da probabilidade do meu direito, concedido. Então, resguarde os bens, penhore, apreenda, vá diligenciar na casa do réu para verificar qual é o bem que pode ser penhorado, para que seja feito o arresto. Arresto, bens indeterminados. Então, eu peço isso para o juiz para que seja resguardado o meu direito. Eu tenho ciência de que o réu está se desfazendo dos bens quando tomou ciência dessa ação. E aí, a principal diferença do arresto por sequestro é essa, que no caso do sequestro, ele tem por finalidade garantir uma execução para entrega de coisa, bem determinado. Então, arresto, bens indeterminados, passíveis de penhora. Sequestro, bens determinados, também, obviamente, passíveis de penhora. Então, eu vou dizer para o juiz, eu quero que você faça o sequestro do automóvel Hilux SW4, placa tal, do réu. Eu quero que você faça o sequestro, de uma moto ou de um trator, qualquer coisa. Fazem penhora até de geladeira, de bens materiais, que não é passível de penhora. Então, é a principal diferença. No caso das medidas cautelares nominadas, a principal diferença entre arresto e sequestro é porque no arresto são bens indeterminados, nos sequestros, bem determinados. Professor, só que eu deveria ter feito um pedido de sequestro e eu fiz um de arresto. Eu me prejudico? Eu prejudiquei o meu cliente? Ou eu, como autor, fui prejudicado? Não, porque nós já verificamos aquela questão da fungibilidade dessas tutelas cautelares, porque elas possuem os mesmos requisitos. Então, se tanto a tutela antecipada como as cautelares, elas têm o mesmo requisito, que é o perigo do dano e a probabilidade do direito, nesse caso, também haverá essa fungibilidade de pedido. Eu posso pedir o arresto sendo sequestro, eu posso pedir o sequestro sendo arresto. O juiz, quando ele verificar que o que você queria pedir seria sequestro e você pediu o arresto, ele pode fazer essa troca, porque não vai haver modificação, porque os requisitos de ambos os pedidos são o mesmo: periculo in mora e fumus boniuris. Novamente, vou trazer para vocês. Sequestro tem por finalidade garantir uma execução para entrega de coisa. Então, nós estamos discutindo ali naquele processo determinado objeto. Então, eu peço o sequestro dele. No arresto, garantia de uma futura execução por quantia certa. No caso do arresto, bem indeterminado. No caso do sequestro, bem determinado.
medida cautelar que consta lá do artigo 301 é o arrolamento de bens. Esse arrolamento de bens, ele serve para conservar bens litigiosos que estão ali sofrendo, prestes a sofrer o risco de extravio ou de dilapidação. Então, o juiz, tomando ciência através do autor que possivelmente haverá o extravio ou dilapidação, ele pode determinar o arrolamento de bens. Só que essa determinação vai ser com base em um pedido formulado pelo autor. Esse pedido ele vai ser limitado pelo juiz com a restrição ou bloqueio de bens. O juiz ele também pode determinar a indisponibilidade desses bens. Essa indisponibilidade ela pode ser com constrição ou sem constrição. Com constrição, aqueles bens eles serão depositados em nome do devedor. No caso, eu ingresso com uma ação contra B. E aí, nessa ação, eu digo para o juiz que eu quero uma medida cautelar nominada chamada arrolamento de bens, tendo em vista que o devedor ele está dilapidando ou extraviando esse patrimônio. E aí eu tenho que, obviamente, comprovar. Daí, o juiz, através desse arrolamento de bens, ele pode determinar a indisponibilidade desse bem. Essa indisponibilidade seria no sentido de dizer para o proprietário desse bem, que no caso é o devedor, porque eu sou o autor, eu ingressei com essa ação contra o réu, que é o devedor, então esse bem pode ser indisponibilizado com constrição ou sem constrição. No caso da constrição, esse bem ele pode ser depositado em nome do devedor, que é o seu proprietário já, mas dizer para ele, olha, esse bem é litigioso, então ele não pode ser vendido, alienado, dado como doação. Ele hoje está depositado em seu nome, você é o fiel depositário. A segunda possibilidade é dessa constrição, desse depósito, ser realizado em nome de um terceiro, que aí vai ser determinado pelo juiz, que pode ser o depositário fiel, que pode ser, enfim, as mais diversas possibilidades. E outra possibilidade desse arrolamento de bens, além da indisponibilidade, porque aí tem que ser gritante, tem que ser assim, determinante que realmente o réu, o devedor, ele está prestes a extraviar ou dilapidar esse bem. Se não for esse caso de extraviar, se não estiver prestes a acontecer essa dilapidação ou expropriação, o juiz ele pode determinar só que seja certificado que aquele bem existe. Então o autor ele diz, olha juiz, eu tenho informações de que o autor ele está se desfazendo do seu patrimônio, ele vai vender um automóvel, ele vai vender uma casa, ele vai vender um apartamento, ele está vendendo esse apartamento ou está dilapidando o dinheiro dele, enfim. E eu tive ciência disso junto às provas, aí o juiz ele vai, a depender do caso, indisponibilizar com ou sem restrição ou certificar. Se ele não tiver a certeza de que o que o autor está alegando seja verdade, que o réu está dilapidando determinado patrimônio, ele pode só determinar que um oficial de justiça vá verificar se esse bem existe. Então, pode ser uma certificação ou uma indisponibilidade realmente, uma disponibilidade com ou sem restrição. Próximo ponto que consta lá do artigo 301 é o registro de processo de protesto contra a alienação de bens ou finalidade. Em relação a esse registro de protesto contra a alienação de bens,
O professor Humberto Teodoro Júnior, ele traz o seguinte conceito. Ele diz o seguinte: o registro de protesto contra alienação de bem é um ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente. Revela-se, por meio dele, o propósito do agente de fazer atuar no mundo jurídico uma pretensão geralmente de ordem substancial ou material. Esse protesto ele não chega nem a ser algo litigioso. Ele é mais como se a parte ela se utilizasse da justiça como meio de documentação, como se fosse um comunicado. É como se a parte ela registrasse um boletim de ocorrência, só que na justiça, dizendo assim: olha, juiz, deixa eu utilizar um exemplo assim mais prático. Eu já tenho até, inclusive, aqui para vocês, nas três possibilidades, nas três finalidades deste dispositivo, que é o registro de processo contra alienação de bens, eu trago para vocês três finalidades, que é prevenir responsabilidade, prover a conservação de direitos ou prover a ressalva de direitos. Quando a gente verificar aqui a primeira finalidade, que é prevenir a responsabilidade, vocês vão entender a lógica dessa medida cautelar nominada e por que eu digo para vocês que ela aparenta um boletim de ocorrência. No caso de prevenir responsabilidade, o exemplo clássico em relação a essa medida nominada é de um engenheiro que elabora um projeto que não está sendo seguido pelo construtor. Então, eu sou um engenheiro, eu elaborei um projeto, só que eu observo que a construtora ela não está seguindo o projeto que eu criei como engenheiro. E aí, para prevenir uma responsabilidade futura, o engenheiro ele pode fazer o registro de modo a prevenir eventuais responsabilidades. Então, eu sou engenheiro, eu fiz um projeto, só que eu observo que a construtora, o construtor, não está seguindo aquele projeto que eu produzi. Então, prevenindo uma eventual responsabilidade, eu posso ingressar com esse registro de protesto contra alienação de bens. E eu vou dizer para o juiz, eu produzi um projeto dentro das regras estabelecidas de segurança, contudo, eu tenho ciência, eu tenho informações e junto lá as documentações necessárias de que o construtor ou a construtora não está realizando o projeto da maneira que eu determinei, da maneira que foi elaborado o projeto. Então, para me resguardar de eventuais problemas que possam acontecer, eu quero fazer esse registro de protesto contra alienação de bens. Nesse caso, ele não está criando um litígio contra a construtora ou contra o construtor. Ele está gerando tão somente um comunicado para dizer que se vier a acontecer algo no futuro, ele já tinha informado a justiça dessa possibilidade e ele gostaria de resguardar os seus direitos. Só que diferente do boletim de ocorrência, não seria, no caso, um boletim de ocorrência não delituoso, porque com 6 meses ele prescreveria, e nesse caso não, ok? A outra finalidade desse registro de protesto contra a alienação de bens é de prover a conservação de direitos. Nesse caso, deixa eu só verificar aqui. Sim, certo. Nesse caso aqui, de prover a conservação de direitos, a ideia é de utilização dessa medida para interromper o prazo de prescrição por algum motivo que possa levar à interrupção do prazo de prescrição.
Nesse caso aqui, de prover a conservação de direitos, o exemplo clássico é esse da parte que utiliza dessa medida, o registro de protesto contra a alienação de bens, com finalidade de prover a conservação de direitos, que no caso é o seu direito de não prescrição, de interrupção do prazo prescricional. Então, a parte, ela tem ciência de que há uma interrupção do prazo prescricional decorrente de algum direito dela. Então, ela entra com esse pedido, que é um registro de protesto contra a alienação de bens, para prover a conservação de direitos. Ela vai conservar um direito dela, para evitar que esse direito prescreva. Então, neste caso, eu vou dar ciência à justiça dessa interrupção para que o prazo pare de correr e eu não tenha a prescrição realmente desse direito, a perempção, não é perempção, a palavra, seria realmente a prescrição do direito, não me vem a palavra agora aqui na minha cabeça, então vamos pensar realmente que é a prescrição. E, inclusive, poderia ser questionada a questão do arresto em relação aqui, não seria a questão do arresto ainda, não. É realmente só prover a conservação de direitos mesmo. E o exemplo clássico é a interrupção do prazo da prescrição. Vamos para o próximo ponto. Gente, essa matéria é tão complexa que a gente tem que estar anotando ponto a ponto. Às vezes eu me perco até aqui mesmo nas ideias. Próxima finalidade: prover a ressalva de direitos. Nesse caso aqui, de prover a ressalva de direitos, nesse caso aqui que as pessoas também confundem muito com o arresto. Nesse caso aqui, esse protesto, né, esse registro de protesto contra a alienação de bens, o autor, ele vai protestar em relação ao credor, na verdade, ao devedor. É um protesto do credor contra a alienação de bens que possa reduzir o devedor à insolvência. Nesse caso, que há um protesto do credor contra a alienação de bens que possa reduzir o devedor à insolvência, eu sou autor, eu sou credor, eu sei que o meu devedor, ele está alienando os seus bens com o intuito realmente de se furtar dessa dívida que ele tem comigo. Então, eu entro com esse registro de protesto contra a alienação de bens, que é uma medida cautelar nominada, com a finalidade de prover a ressalva de direitos, e aí eu digo para o juiz, com a finalidade de prover a ressalva de direitos, eu quero que eu quero deixar consignado aqui, através de um comunicado, que o devedor, ele está alienando os bens com o intuito de insolvência. Então, esses seriam os 3 principais pontos em relação ao registro de protesto contra a alienação de bem. O mais utilizado normalmente é o primeiro, que é o de prevenir responsabilidade. Os outros 2 é muito mais doutrinário, o de prover a conservação de direitos e de prover a ressalva de direitos. E o professor Humberto Teodoro Júnior, ele ainda diz o seguinte: ele diz que o protesto em si, nesse caso de que eu já tratei com vocês, que não é litígio e sim muito mais um comunicado, ele vai dizer o seguinte: o protesto em si pode se qualificar como uma medida jurisdicional cautelar. A medida é administrativa e se esgota no plano da documentação de vontade ou intenção do promovente.
A seu respeito, nada se manifesta o juiz, a não ser no sentido de ordenar que o protesto formulado pelo requerente seja intimado ao requerido. Então, é algo totalmente administrativo, mas que tem ali o selinho judicial, que tem ali o resguardo judicial. Então, em relação ao que consta no artigo 301 das medidas cautelares nominadas, era isso que a gente tinha para verificar inicialmente. Vamos ver os próximos passos. Continuando a nossa análise em relação às medidas cautelares nominadas, nós já vimos que no artigo 301 estão lá taxativamente o rol exemplificativo, que seria arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem. Mas a parte final do artigo, ele diz o seguinte, o legislador disse o seguinte: para que seja efetivada essa tutela de caráter de urgência cautelar, o juiz ele também pode se valer de qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. E essas outras medidas nominadas que podem ser utilizadas, elas vão ser utilizadas de acordo com o caso, para acautelar algum direito. Então, o juiz, ele observando ali caso a caso, observando ali a logística daquele processo, observando as necessidades daquele processo, ele pode sim elencar, pode determinar outra medida que seja eficiente, que seja efetiva para acautelar aquele direito. A doutrina ela faz referência à medida cautelar de caução. Essa medida cautelar de caução ela é muito utilizada também, principalmente naquelas ações de execução de título, muito ligadas ali à execução de título extrajudicial. Essa caução ela não está lá prevista no artigo 301, mas ela está prevista em muitos outros dispositivos legais e em leis. Até mesmo no próprio CPC tem vários dispositivos que tratam sobre essa medida cautelar de caução. Essa caução ela tem natureza processual, no caso ela deve ser dada no decorrer de um processo, e ela tem a finalidade de garantia do direito ou de uma obrigação nos mais diversos meios de modos diversos, e existem diversos modos de caução. Dentre essas possibilidades de caução, nós temos a caução que a parte ela apresenta bens à disposição do juízo, como garantia do juízo. Essa caução que é apresentada bens à disposição do juízo como garantia desse juízo, ela é chamada de caução real. E também existe aquela caução que é apresentada fiança. Nesse caso, essa caução ela é chamada de caução fidejussória. Nem todas essas cauções elas serão cautelar. Ela só será cautelar quando ela for determinada pelo processo. Dentre essas possibilidades de caução, eu vou apresentar aqui para vocês algumas delas. A primeira caução consta lá do artigo 520, inciso 4. Artigo 520, inciso 4 do CPC. Essa caução ela vai tratar sobre o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juízo e prestada nos próprios autos. Então, sempre que nesse caso aqui, nós vamos tratar sobre exequente executado, em uma ação de execução de título. O executado, ele apresentando ali as possibilidades de perigo de dano do processo e probabilidade do direito dele, ele faz o pedido do levantamento de um depósito em dinheiro. Só que para resguardar
o status quo daquela parte, porque se ao final do processo for verificado que o autor que estava pedindo aquele levantamento não tinha direito, então tem que trazer de volta o status quo daquele executado, para que ele não sofra prejuízos. Então, para isso, para que seja concedido esse levantamento de depósito, o juiz ele determina ao exequente que ele faça a utilização de caução, né? Outra possibilidade consta lá do artigo 559. E se vocês colocarem aí na pesquisa, jogar um Ctrl F aí no CPC, vocês vão, se vocês colocarem caução, vai aparecer em vários pontos do nosso código a possibilidade de caução que não está previsto lá no artigo 301 como uma medida cautelar. O artigo 559 ele vai dizer o seguinte: se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer a caução real ou fidejussória. Já vimos aqui que a caução real é aquela que a parte ela traz bens à disposição do juízo, e a caução fidejussória é quando ele paga uma fiança, sob pena de ser depositado a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então aqui a gente está falando sobre reintegração ou manutenção de posse. E em outro ponto, aqui no artigo 678, parágrafo único, vocês vão ver que mais uma possibilidade de caução. No parágrafo único do artigo 678, consta o seguinte: o juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse, novamente, manutenção e reintegração de posse, a prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, nesse caso aqui de reintegração de posse ou de manutenção de posse, o juiz ele vai determinar a prestação de caução pelo requerente. E no caso que ele não tenha possibilidade da impossibilidade econômica dele, como hipossuficiente, ele não precisará pagar essa caução. Outras duas medidas que não constam lá no rol do artigo 301, mas que também faz parte de medidas cautelares, inclusive utilizado muito no dia a dia na prática forense, é a de depósito preparatório de ação. Nesse caso aqui do depósito preparatório de ação, vai ocorrer quando o devedor ele deseja liberar-se dos encargos e riscos de uma guarda ou de manutenção da coisa litigiosa. Então, o devedor que está sendo ali perquirido em um processo, que está sendo ali demandado em um processo, quando ele deseja liberar-se dos encargos e riscos de uma guarda ou de manutenção da coisa, ele faz esse depósito preparatório da ação. Exemplo, ele está sendo ali questionado sobre um bem que está sobre a sua guarda. E os riscos da guarda ou da manutenção dessa coisa podem gerar encargos. O bem pode se deteriorar, se for um automóvel, pode ocorrer um acidente, então assim, perecer realmente aquele objeto. E com isso, com medo disso, ele pode, desses riscos da guarda ou da manutenção, ele pode fazer o depósito preparatório da ação, mesmo que ao final seja considerado realmente que o autor nada tinha direito sobre isso. Mas, nesse caso, o devedor ele pode agir dessa maneira, fazendo esse depósito preparatório da ação. Mas, normalmente, quando ele faz isso, é porque ele acredita ali a uma possibilidade de que o que está sendo pleiteado pelo autor realmente vai ser concedido. Ok?
Outra medida muito comum, que é assim, grande parte de demandas de algumas varas cíveis são as buscas e apreensões. Ela só vai ocorrer, a busca e apreensão da coisa, quando não há possibilidade de arresto ou sequestro. Quando não houver possibilidade de arresto ou sequestro, será realizado a busca e apreensão da coisa. E o exemplo mais comum sempre é aquele bem que a parte ela não está pagando as parcelas. Você compra um carro, aliena, fiduciária, a palavra não vem agora, aí faz uma alienação fiduciária, não é fidejussória, é alienação fiduciária. Você comprou um bem, faz uma alienação, o veículo está alienado e você deixa de pagar as parcelas. Então, quando ocorre isso, as parcelas, você é obrigado a pagar as parcelas vencidas e as vincendas, ou seja, as próximas parcelas. Senão você perde aquele bem vai ser buscado e apreendido. Então é extremamente comum essa medida cautelar nominada, apesar de não constar lá dentro os artigos, dentro do rol ali exemplificativo do artigo 301. E a última medida cautelar nominada que nós vamos tratar, medidas cautelares nominadas que não estão previstas lá no artigo 301, tendo em vista que lá é um rol taxativo exemplificativo, mas com a tradição da nossa jurisdição, dos nossos doutrinadores, existem outras medidas. Inclusive, a busca e apreensão não está lá prevista, é uma medida extremamente utilizada, vastamente utilizada, de muito conhecimento e que tem muitas ações nesse sentido e não consta lá, só para vocês terem noção. Mas eu deixei por último essa medida porque é uma medida que não é tão utilizada, não é tão conhecida, é muito mais conhecida por livros do que na prática realmente, mas como vocês estão aqui numa graduação, vocês também precisam saber. E essa medida, ela vem desde o CPC de 1939. E eu vou trazer aqui para vocês também um doutrinador que tratava dessa época, de 1939, que até hoje a doutrina, ela utiliza majoritariamente esse entendimento, porque ele diz que é o mais claro possível. Eu vou ler aqui para vocês, e depois a gente tenta entender juntos. Esse doutrinador, que é o professor Celso, ele diz o seguinte: pode-se compreender o atentado, então essa última medida cautelar nominada que nós vamos ver, se chama atentado. Pode-se compreender o atentado como a inovação contrária ao direito praticada por ato material de uma das partes da coisa litigiosa, pendente a lite em prejuízo da parte contrária. Implícita está sempre a ofensa ao superior interesse do órgão jurisdicional. Eu acho esse conceito extremamente prolixo e extremamente, como é que eu posso falar para vocês, que ele é muito mais, ele prejudica mais o entendimento do que realmente esse instituto é. Eu tentei trazer aqui para vocês um resumo desse atentado do meu entendimento, como eu entendo esse atentado. Mas eu também posso pesquisar um material de acompanhamento dessa aula de hoje que possa também trazer uma interpretação melhor desse conceito. Mas é o seguinte, esse atentado ele se caracteriza pela ofensa de uma das partes contra o objeto da lide. Então, uma das partes, o réu, vai ofender esse objeto da lide, a coisa litigiosa que está sendo discutido ali, para prejudicar a parte contrária. Então, ela vai ofender aquela coisa, aquele objeto que está sendo discutido, com o intuito de ofender a parte contrária.
certo? E que acaba, só que essa ofensa que ele pretende causar contra a parte contrária também acaba ofendendo a própria dignidade do órgão jurisdicional. Então, trocando em miúdos, né? Esse atentado, essa medida cautelar nominada, chamada atentado, ela ocorre no caso em que? Então vejam como é algo tão específico que praticamente não ocorre e praticamente está só na doutrina. É quando um dos polos da demanda, temos dois polos na demanda, um dos polos, ele quer ofender a parte contrária e para isso ele acaba, ele começa a ofender a coisa litigiosa, o objeto ali que está sendo discutido naquela demanda, a coisa litigiosa, o objeto da litígio. Então ele começa a ofender aquele objeto com o intuito de prejudicar a parte contrária, de ofender a parte contrária. Contudo, essa ofensa acaba também prejudicando a dignidade da justiça, daquele órgão jurisdicional, ok? E nesse caso, ocorre o atentado, ele se caracteriza por isso, e um dos únicos artigos, entre outros, que consta aí no CPC, mas um artigo que trata sobre isso de uma forma mais objetiva é o artigo 77 do CPC. Então acompanha aí comigo o que diz o artigo 77. O artigo 77 do CPC ele vai dizer o seguinte, está lá no capítulo 2 do CPC, dos deveres das partes e de seus procuradores. Inciso 1, dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Vamos lá para o inciso 6. O inciso 6 vai dizer o seguinte: não praticar inovação legal, no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Não praticar inovação legal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso. Então, eu não posso prejudicar aquele bem que está ali em litígio. Ele é uma coisa litigiosa, ele faz parte daquele processo, torna a coisa litigiosa. Então, aquela coisa ela tem que ser resguardada, ela tem que ser protegida, para que não venha a prejudicar, ao final do processo, a quem de direito ela for, ok? Então, vamos ver agora o parágrafo 1º. Diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele vai dizer o seguinte: nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, aquele ato cometido, ele pode ser a ofensa ao bem litigioso, nesse caso do atentado, ele pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos ver outro parágrafo aqui. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, se for caso de sanção criminal, será observado a sanção criminal também. Então vejam como é importante essa medida cautelar nominada de atentado. Perdi aqui, além das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Então, além desse processo, podem ser intentados outros, civil, criminal, outras medidas processuais cabíveis. Aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, vejam como isso é grave. Normalmente, a justiça ela só aplica 20% do valor da causa se houver recurso.
se houver recurso. Normalmente, no primeiro grau, só se aplica 10% no final de um processo. Quando a parte sucumbe, a outra ela tem que pagar honorários, custos processuais, no máximo em 10%. Primeiro grau. Quando sobe para o segundo grau, aí se majora, se for concedido, para 15% ou 20%, no máximo. E aqui é uma sanção que pode chegar até esse valor. Então vejam a importância desse instituto e que é tão esquecido na prática diária. Outro parágrafo aqui que a gente tem que verificar, o parágrafo 7º. O parágrafo 7º desse mesmo artigo 77 vai dizer o seguinte: reconhecida a violação ao disposto do inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior. Então, se a parte ofender a coisa litigiosa com o intuito de prejudicar a parte contrária e acaba prejudicando a dignidade da justiça, ela vai ter que consertar aquilo que ela fez, ela vai ter que restabelecer ao status quo, que era aquele objeto, que era aquela coisa litigiosa. Estabelecendo o estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Gente, isso é extremamente grave. A parte ela é constrita inclusive a não falar nos autos até ela restabelecer esse status quo, até ela purgar esse atentado. Vocês estão vendo como isso é grave, isso é sério? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre medidas cautelares nominadas. Nós vimos que, apesar de não existir mais um capítulo específico para as medidas cautelares, como ocorria no CPC de 73, ela está prevista lá no artigo 301, tem o rol lá exemplificativo, consta arresto, sequestro. Contudo, abre-se existem outras possibilidades de medidas cautelares nominadas que não estão previstas lá especificamente nesse artigo, mas que pela tradição jurídica, pela tradição que ela era utilizada, ela vem sendo utilizada até hoje e consta de outros dispositivos, não só do CPC, como de outras legislações extravagantes, legislações especializadas. Mas, para além disso, o próprio artigo 301, ele diz que o juiz ele pode, verificando o caso, estabelecer outras medidas que ele verificar que são necessárias para a efetivação daquele direito cautelar, da cautelação daquele direito. E essas medidas que não estão constantes nem no artigo 301, nem em outros dispositivos, elas são as medidas cautelares inominadas. Então, com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Nossa próxima aula é a nossa última aula sobre tutelas, vai ser a sobre tutela de evidência, uma aula bem curta. E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e fiquem com Deus.